Vamos ver aqui a homenagem que Raquel Sherazade colocou no dia da morte do Silvio Santos. Vamos conhecer pessoas novas, eu não quero. Eu já não tô dando conta das que eu conheço. Vamos conhecer pessoas novas, eu não quero. Eu já não tô dando conta das que eu conheço. Esse foi o vídeo, ou seja, não teve homenagem nenhuma. O que acontece é que as pessoas estão criticando muito ela por ter trabalhado 9 anos no SBT e não ter feito aqui nenhuma homenagem. Esse post aqui que ela colocou foi depois, aqui você pode ver a data, foi depois lá de já ter saído a morte do Silvio Santos. Bom, gente, isso eu tinha certeza que ela não ia fazer uma homenagem, até porque ela processou o Silvio em nada mais, nada menos que em 20 milhões de reais. Você já imaginou 20 milhões de reais? Ela processou porque foi contratada como PJ e aí não tinha alguns direitos trabalhistas, né? E também pediu 500 mil por um episódio que aconteceu lá no Troféu Imprensa. Lembra? Tem que entender um pouco de política também. Você começou a fazer comentários políticos no SBT. Eu pedi para você não fazer mais, né? Porque não pode fazer não, porque você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Que teve aquela confusão, que ela foi lá pegar o troféu, ele falou que não contratou ela para dar opinião, ou seja, ele errou ali a mão na maneira como ele falou isso, ele quis fazer uma brincadeira, mas é aquela coisa, né? Quando você faz brincadeiras assim politicamente incorretas, e ele é além da que é justamente por isso, porque ele não entra em caixinhas, também está aí sujeito às vezes dar umas derrapadas. Então realmente foi um erro dele. Mas gente, por favor, você sai de lá da Paraíba e vai para São Paulo para apresentar o principal jornal da emissora, ganhando 200 mil reais por mês. Devia ter ali alguns impostos, mas ainda assim mais de 100 mil entrava na conta dela, com certeza. E aí você sai e ainda processa a pessoa acusando o Silvio Santos de ser misógino. Quer dizer, misógino, mas como assim misógino? E ele não foi misógino quando tirou ela da Paraíba? E o que é que tem que ela saiu da Paraíba, Ziel? Tu também não é nordestino, cara pálida? Ou melhor, cara parda? Também sou, justamente por isso, porque na televisão tudo que aparece, os artistas que chamam jornalistas, geralmente é tudo do eixo Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, parece que não existe mais humanos fora do Rio-São Paulo. Então perceba que Silvio Santos, ele poderia ter pegado um nome de maior peso ali no mundo do jornalismo, né? Mas não, ele foi lá, trouxe uma mulher do Nordeste, que a gente sabe que tem preconceito. Já contei aqui um caso de um pessoal do Rio Grande do Sul que eu conheci em São Paulo e me perguntaram se na Bahia tinha televisão. Eu pensei em dizer, né? Só não tem gente otária igual vocês. Mas eu não disse isso, que eu sou educado, eu falei assim, claro que tem até internet, então a gente sabe que tem esses preconceitos e tudo mais. Então quer dizer que ele foi misógino, preconceituoso e tal, nesse momento aí. Mas antes, quando ele chamou ela e deu essa oportunidade, gente, ela só tinha feito um vídeo viral sobre o carnaval. Vídeo viral, muitos jornalistas têm, né? Então as pessoas falam, Zé, mas foi merecimento dela. Não, o merecimento dela está no fato dela ter conseguido se manter nesta posição por 9 anos. Mas o merecimento inicial, no caso, a oportunidade, foi uma oportunidade muito aberta. Nem o próprio Silvio Santos saberia dizer realmente o que ia acontecer. Ele simplesmente fez uma aposta. Então, só por isso ela poderia ser mais grata. Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão, vai fazer por sua conta, né? Aqui não. Agora, eu combinei com... Quando você me chamou para opinar. Não. Até porque patrão perfeito não existe. E uma coisa ruim que ele fez, 2 ou 3, é muito pouco pro tanto de coisas que ele fez para a vida dela. Ele mudou a vida dela completamente. Então essa acusação foi muito ruim, né? Tanto para ela, principalmente para ela. Enfim, olha só. Aí o pessoal começou a cobrar dela, né? Se ela não ia fazer nenhuma homenagem. Gente, acredito que se ela fizesse alguma homenagem, o povo também ia chamar ela de hipócrita, inclusive eu.
Por que eu chamo ela de hipócrita? Porque até o dia da morte do Silvio, ela não tentou nenhuma remediação. Por exemplo, você pega a Adriane Galisteu. A Adriane Galisteu também teve uns arranca-rabos com o Silvio Santos quando ela trabalhava no SBT. Ela saiu lá com algumas confusões assim, mas vai ver como o discurso de Adriane Galisteu depois de tudo isso, né? Ela faz uma volta, ela faz um contorno, ela fala que realmente aprendeu com ele, também provavelmente ele aprendeu algo com ela tem o respeito, tem a humildade e precisa ser humilde em frente do Silvio Santos? Um pouquinho sim, né? Afinal de contas, ele é a história da própria televisão, que é o mundo onde ela entrou, né? E como eu falei, uma pessoa que está no meio de 300 mulheres no auditório vai ser misógino em que ponto? Ele pode ter lá o seu machismo um pouco estrutural, afinal de contas, né? Quando a pessoa chegar aos 50, geralmente vira o tio do pavê. Com 60, a pessoa vira o avô do pavê. Com 80, 90, a pessoa já é o tataravô do poder. Então ela não podia dar um desconto, não falo desconto lá no processo não, eu falo desconto realmente assim, de não levar tanto para o coração. Olha só, ela ainda botou aqui esta imagem, é um privilégio não se encaixar, provavelmente para responder aí uma indireta, né, das pessoas perguntando se ela não tinha nada para falar. Olha, o programa dela ia estrear agora nesse domingo e não estreou. Foi por isso que eu entrei no Instagram dela, para imaginar, será que ela botou ali alguma homenagem para Silvio Santos? Provavelmente sim, porque como é que ela vai estrear um programa que tem jornalismo no dia do domingo, um dia após a morte de Silvio Santos, e ela não vai falar nada? Ela vai ter que fazer aí um arranjo para poder falar sobre o homem, né? Afinal de contas, ela não ia poder ignorar a cobertura da morte dele. Mas aí a Record colocou o programa dela para começar na outra semana. Provavelmente por isso. Tinha também o programa do, veja só aqui, o programa do Tom Cavalcante, que é de humor, né? No caso dele, tudo bem, porque o humor não ia caber muito bem nesse dia. Mas no caso do programa dela, poderia ter entrado. E seria ótimo se tivesse entrado, porque ela teve ali algum convívio com ele nesses 9 anos. Ela poderia falar sobre essa situação e tal. Ela até poderia dizer que processou, mas que sente ainda admiração, ou respeito, ou pelo menos sabe reconhecer a importância dele, alguma coisa assim do tipo, e mostrar lá a cobertura. Seria até interessante, porque realmente já viria um público conhecer o programa. Mas aquela coisa, né? Ingratidão manda boleto bancário. Manda. Então o pessoal aqui não gostou muito disso aqui, não. Então ela processou ele, aí depois diminuiu lá o valor para 8 milhões, e aí foi passando lá um monte de recursos, né, para ver se o SBT ia pagar, se não ia pagar. Nesse meio tempo, ela começou, o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, que é o ministro, de uma hora para outra assim viraram inimigos mortais, né, inimigos e rivais. E aí sempre que o Alexandre de Moraes dava lá um parecer desfavorável para Bolsonaro, a Raquel Sherazade ia lá no Instagram, no Twitter, e falava isso mesmo, ministro, e tudo mais e tal. Acho que ela pensou o seguinte: quando o meu caso chegar no STF, porque Silvio Santos vai ficar recorrendo até a última instância para pagar esses 20 milhões ou 8 milhões, é muito dinheiro, gente, né? Eu já faço aqui uma média. Mas, gente, por favor, o mundo não se divide em quem vota em Lula e quem vota em Bolsonaro. Eu sempre falo que o voto não define uma pessoa. O Zé, define sim. Gente, por favor, só define se a pessoa ela vive e respira pelo voto dela, ela vive e respira pela ideologia dela, não consegue desempenhar nenhum outro papel na sua vida. E isso é impossível, porque nós, seres humanos, a gente é eleitor, mas a gente também é filho, é pai, é namorado, é marido, é esposa, é primo, é amigo, é leitor, é espectador. A gente tem muitos gostos, muitos interesses, então ninguém se resume a um voto. Ou seja, não é porque ela não gosta de Bolsonaro e o ministro de Moraes também não parece não gostar também, que ele ia dar o parecer favorável a ela. O negócio chegou bem na mão dele lá no STF e ele deu o parecer favorável para Silvio Santos. Então eu acredito que ela realmente deve ter assim, uma raiva grande, porque imagine você passar anos esperando uma decisão para receber uma bolada de dinheiro, né? Você pagar advogado e tudo mais, tem um desgaste. Gente, o desgaste judicial é uma coisa fora do comum. Faço de tudo para você não entrar aí numa pendenga judicial. Aí depois de todo esse estresse, ela ganhou o quê?
o que Luzia ganhou no beco, como diz minha mãe, né? Veja só aqui, olha, indenização de Raquel Sherazade contra SBT é anulada pelo STF, esse tema, mas pelo menos acredito eu que ela fez certo, porque com todo esse histórico, como ela não deu uma meia volta ali, um pouco antes de morrer nem nada, soaria como hipocrisia, que foi já o que acontece um pouco no caso da Xuxa. Porque a Xuxa, gente, vamos aqui no Instagram dela, olha só, ela, para minha surpresa... Ela vem hoje na Sala do Artista para responder perguntas dos jurados. Vem aí a querida estrela, uma das figuras femininas mais famosas do Brasil, Xuxa! Mas que voz, né? Nossa, essa voz já dá uma emoção. Que dicção perfeita. E esse carisma de Silvio Santos é uma coisa impressionante. Enfim, Silvio Santos, como ele é meio assim da pá virada, a gente sabe que a pessoa quando também vai ficando velho, vai... Olha, meu pai tem 63, tá com uma língua mais afiada que um facão da Tramontina. Imagina Silvio Santos com 80 anos. Aí ele falou o seguinte, né? Que gostava da Xuxa, que os brasileiros querem ver a Xuxa de cabelo longo. E que agora ela só quer fazer o menino americano, o rapazinho americano. Fazendo aqui uma referência a uma apresentadora lá dos Estados Unidos, que também tem o cabelo curtinho e tal, enfim, e aí ela não gostou desses comentários de Silvio Santos, que acho que ele fez até foi no Teleton, tá no direito dela não gostar, mas a partir daí ela tomou uma raiva tão grande, mas tão grande, que ela não apareceu em mais nenhum programa do SBT, não pisou o pé nem no Teleton, depois ela só apareceu uma vez no Teleton em vídeo, porque dizem que a Eliana insistiu, aí ela botou assim, olha, que sua família seja abraçada por Deus e que os corações de vocês sejam acalentados. Nós todos somos muito íntimos do artista Silvio Santos e por essa condição de fã e admiradora quero reiterar o respeito pelo artista que ensinou muito, mas muito mesmo para todos nós apresentadores e fãs da sua arte. Né? A música Silvio Santos Vem Aí vai fazer parte de todos nós brasileiros. Obrigado por tudo e um beijo carinhoso à família e amigos. Só talvez um pouco de hipocrisia no sentido de que demorou, né, Xuxa? Mas Xuxa a gente já sabe que ela é lenta, realmente, nessas coisas. Porque a irmã que era bolsonarista roxa e ela é contra, aí o que aconteceu, a irmã, tadinho, eu tô rindo aqui, mas é de nervoso, a irmã morreu com ela brigada, a gente não briga por parte político, o político está lá e tal, você acha, mas ele representa a minha ideologia, o que representa ideologia nenhuma, gente? O ser humano, ele é errado, ele pode dizer que representa, mas em um momento ou outro ele não vai representar, ninguém representa a gente 100%, né? Então você comprar uma briga dessa e tal, olha, eu tenho uns parentes assim, que o que é que eu faço? Que também manda as mensagens e tal, cada um é de um político diferente, é uma confusão, deixa ela mandar as mensagens no WhatsApp, fala sobre outros assuntos, né? Então, assim, eu falo que talvez tenha sido um pouco hipocrisia, mas eu também volto, né? Pelo menos foi aqui um reconhecimento, né? Então, talvez, eu acho que a Xuxa ela tem que aprender a realmente a drenar um pouco aí os rancores dela, porque é uma coisa assim um pouco patológica, porque quando ela foi lá no Chile, lembra dessa história do Chile, gente? Xuxa, ela foi ao Chile, o Chile lá fez um trocadilho, né, de duplo sentido, quando ela cantava Hilarie e falava ao invés do público falar o povo falava chupalô, né? Mas não tá falando pra ela chupar nada, era um trocadilho um pouco ali de sentido dobro, como se fala isso em português? Eu tô que nem Luciana Gimenez, ou seja, de duplo sentido. Isso aconteceu no ano 2000, até hoje tem o quê? 24 anos ela não pisa no Chile, mas o Chile tá bem, mesmo sem a Xuxa, né? Nem lá na despedida de Eliana ela foi, mandou um vídeo também, né? Mas poderia ter ido, a Angélica foi lá dar entrevista a Eliana num dia, e isso a Xuxa não foi por conta dessa peleja aí com o Silvio Santos. Aí depois, gente, teve uma outra entrevista que eu vi, que eu fiquei um pouco tenso, o Rodrigo Faro, né? Porque ele vai fazer o Silvio Santos no cinema, que já vai estrear agora, acho que no mês que vem, por aí, né? Aí ele fala que pena que Silvio Santos morreu antes de ver o filme. Olha, gente, pelo trailer eu acho que Silvio Santos ia infartar se ele assistisse. Porque, gente, pelo trailer realmente está uma coisa muito, mas muito mal feita, assim, né? 15 anos, 20 anos sem ele interpretar, esse negócio não ia sair direito. Mas, enfim, aí ele deu essa entrevista e eu sei que o Rodrigo Faro, ele é muito fã de Silvio Santos. Eu assisto o Troféu Imprensa, né? Por isso que aqui tem uma premiação também, o Prêmio Allos, baseado no Troféu Imprensa. Então, assim, o Rodrigo Faro é muito fã. Então, se tem uma entrevista falando de um artista e que ele poderia se emocionar e chorar, seria o Silvio Santos. Mas o problema, né, gente, que a gente teve aquele caso lá do Gugu,
né? Que ele foi lá falar do Gugu, chorando lá, e aí ficou aquilo ali muito, muito falso. Então eu achei que em alguns momentos aqui, ele até pensou em não se emocionar, né? Porque veja aqui, eu até botei no vídeo da Marimar, já assistiu o resumo da Marimar? Tá aqui, esse resumo da Marimar, e tem um trecho, ó, olha, ele chorando pelo Gugu, ó, veja só. Aí o povo não presta, né? O povo começou a dizer que parecia galão de água quando você vai na cozinha de noite e faz blá, blá, blá. A mesma coisa que o Rodrigo Faro. Então acho que aí ele se controlou para não emocionar, para o povo não dizer que ele estava fingindo e tal, porque ele ficou aqui meio marcado com isso. Então eu estava meio tenso com a entrevista, mas eu acho que ele fez a entrevista, deu a entrevista de uma maneira bastante digna, na verdade. E agora eu vou mostrar aqui alguns tesouros, né? Nós tivemos realmente boas homenagens lindas. O Celso Portiolli sempre emociona, me emocionei muito com a homenagem dele, até porque o Celso, ele tem muito podcast falando sobre o Silvio Santos. Quando eu tô aqui sem fazer nada, eu boto o Celso Portiolli e Silvio Santos, e ele sempre tá contando uma história de Silvio Santos. E por que tu gosta de saber das histórias de Silvio Santos? Porque é um aprendizado o Silvio Santos, mesmo quando não é ele em cena, mesmo quando é uma pessoa falando em discurso indireto alguma coisa, dá para se aprender. Por exemplo, veja só. Essa entrevista do Yudi aí para a CNN, né? Olha, o Yudi, ele já foi em alguns podcasts, ele falando, né, um pouco sobre a visão do Silvio Santos como empresário. Gente, ele podia, ou alguma pessoa poderia juntar essas histórias que o povo conta sobre conselhos de Silvio Santos empresariais, que daria um baita de um livro, olha só, já dei aí uma dica. E ele conta aqui, ele fala da relação pessoal com Silvio Santos. Você que está aí começando a empreender, veja estas entrevistas. Também temos aqui o Splash do UOL, que está tendo assim realmente pessoas muito interessantes, né? Jornalistas aqui como o Diguinho, também tem uma Bárbara Sari, que eu gosto bastante. Jornalistas jovens, porém muito interessantes, que na minha opinião não estão apenas vomitando opiniões. Eles fazem geralmente uma análise, assim, dá para perceber que realmente são assim profissionais que têm grande potencial. Também tem o Chico Barney, que é muito divertido, e o Lucas Pazin gosto bastante. Mas eu acho que a entrada do Leão Lobo aqui no Splash deu um peso a mais, agregou muito valor, porque o Leão Lobo, goste ou não, ele é uma enciclopédia dos bastidores da televisão brasileira. E aí ele conta aqui uma vez, quando foram entrevistar a Zélia Cardoso, que as pessoas até criticam Silvio Santos, né, porque ele é amigo de todos os presidentes. Gente, essa foi a visão dele. Então você pensa, ele é bolsonarista? Não. Ele é petista? Não. Ele é o que está no poder. Tem gente que não vai gostar, vai achar pouco imparcial isso, e realmente pode ser que seja, mas foi a política que ele escolheu para si, né, e tem funcionado, até porque ele tem milhares de famílias que dependem do SBT de suas empresas. Então, bem ou mal, você vai lá junto com os políticos, né? E aí, nessa entrevista, ele falou uma coisa assim, deu uma dura ali no Leão Lobo, sem querer querendo, mas saiu muito grosseiro. O Leão saiu de lá muito triste, e no outro dia, quando ele foi trabalhar, o Leão, que ele nem queria voltar a trabalhar, e tão magoado que ele ficou, o Silvio Santos pediu desculpa para ele, falou que a intenção não tinha sido essa e tal. É muito bonito, acho que foi assim uma das mais emocionantes que eu vi realmente aqui falando do Silvio Santos. Agora, eu acho que uma das homenagens assim mais ressoadas, digamos, repercutidas, foi a do Raul Gil. O Raul Gil falou uma coisa assim que eu simplesmente amei, que foi, quem morreu foi o Cenoura Bravanel. O Silvio Santos, ele continua, e realmente vai continuar. Todo vídeo que eu faço aqui dos resumos das novelas, né, como Marimar e A Usurpadora, quero ver se eu faço outros, e em todos esses vídeos eu coloco a presença de Silvio Santos. Eu nem sabia que Silvio Santos ia morrer. Na verdade, quando eu acordei no sábado e entrei lá no Instagram, eu vi uma foto de Silvio Santos, mas eu não imaginei que fosse morte, porque era uma foto clara, não era aquela foto assim em preto e branco e tal, aquela coisa assim soturna, não, foi uma foto normal. Então eu pensei, ele deve ter saído do hospital. Quando eu vi que morre Silvio Santos e vi que era, nossa, meu coração quase saiu pela boca, porque por mais que ele estivesse no hospital, eu achei que sinceramente ele não ia, não, eu achei que ele ia ficar pelo menos 100 anos. Eu vi ele tão bem. Então assim,
essa fala aqui do Raul Gil foi sensacional. Na verdade, eu gostei da maioria das homenagens, assim, a maioria foi muito boa, né? Tem aqui até também no Domingão com o Hulk, que eu não consegui assistir todo, mas eu vi trechos. Gostei do que falou Larissa Manoela, né? Ela falou aqui muito bem e tal, parece que foi bem disposta, talvez comeu um milho antes da gravação. Eu espero que sim, que tenha comido, né? Aí depois também falou a Angélica, o Tiago. As pessoas pegam muito no pé do Tiago Abravanel, né? Ele deu essa entrevista aqui para o Fantástico, as pessoas falando que quando ele fez lá o Big Brother Brasil, ele falou mal do avô e tal. Mas, gente, família é família. Família, quem que nunca falou mal do avô, do pai, da mãe, do tio? A pessoa fica ali com raiva e tal. O importante é que ficaram juntos até o final. E ele esteve lá. Houve uma reaproximação com o Silvio. Então eu achei a entrevista dele para o Fantástico realmente muito boa. Outra que também vale a pena comentar é a Analice Nicolau, que também foi repórter. Gente, ela também foi demitida do SBT. Ela foi demitida porque ela estava com síndrome do pânico, mas ninguém sabia. E ela não estava chegando no horário correto, ela não estava rendendo como rendia antes por conta disso, mas ela não sabia muito como contar. Era uma época que não se falava muito sobre saúde mental, né? E aí então ela foi demitida. O Jassa ligou para ela ir falar com o Silvio Santos lá, e Silvio Santos perguntou como ela estava e recontratou. Outro que eu assim me emocionei foi com a Cristina Rocha. Vamos ver aqui um pouco da Cristina Rocha, que ela falou no Instagram dela. Gente, eu tenho uma história com Cristina Rocha, conheci a peça. Gente, nesse dia eu queria matar a Cristina Rocha. Foi no programa do Roberto Justus, aquele 1 contra 100. Eu era um SBTista lá da época do Orkut, e aí tava lá 100 pessoas fãs do SBT, que eu sou fã, sim, do SBT, e aí ela foi lá também. Então ela tinha que errar para o programa continuar andando, ou errar ou acertar, mas ela empacava e não respondia nada. Roberto Justo perdeu a paciência com ela, quase matou ela. A gente também já estava querendo arrancar a cabeça de Cristina Rocha. Nesse dia eu detestei ela, mas ela aqui falou muito bonito, gente. Veja, vamos ver aqui um pouquinho. A mamãe de morrer falava assim, que o Silvio era meu anjo da guarda, e realmente o Silvio sempre foi meu anjo da guarda. Ele era uma pessoa incrível, claro, com todos os defeitos que todo mundo tem, mas ele era uma pessoa incrível. Ele não gostava de ver ninguém humilhado, sabe? Eu tô falando agora como funcionária, né? Não gostava de ver ninguém humilhado, mas humilhou a Raquel Sherazade. Acredito eu que a intenção dele não era humilhar, embora ela tenha se sentido humilhada e tenha sido um momento constrangedor, mas Silvio Santos é o rei do momento de constrangimento, né? É um tipo de humor, uma coisa assim, que hoje em dia realmente tá meio complicado de se fazer, porque hoje em dia o povo tá igual cristal, né? E também acho até bom, né? Porque as pessoas falam muito sobre saúde mental, sobre os gatilhos e tudo mais, né? Mas eu acredito, por exemplo, que se ela não tivesse ficado assim de cara tão fechado e tal, acredito que teria rolado até um pedido de desculpas e tal. Talvez a saída da Raquel teria sido menos traumática, como foi, né? Que ela já saiu aí processando e tudo mais. Aí ela conta o dia que ela tava lá, né? E ela errava tudo lá no jogo das 3 pistas. O Marcão tava ganhando de 100-0 pra ela, e aí no final o Silvio Santos deu a vitória pra ela. Falou, não, mas eu quero dar a vitória para a Cristina Rocha e tal, justamente por ter percebido que ela estava mal naquele dia. E ela fala que isso significou tanto pra mim, essa parte que eu gosto, né? Quando a pessoa vai falar o seu relato e ela fala de coisas muito do interior dela mesma, não é somente o acontecimento, fala dessas coisas assim mínimas, né? Ou seja, que está ali realmente no coração. E a gente não poderia fechar esse vídeo, né, sem mostrar aqui um pouco Thalia. Quando foi lá Thalia, minha mãe amava o Em Nome do Amor. Então, por mais que eu quisesse assistir outra coisa, era impossível, porque minha mãe só assistia Em Nome do Amor no domingo, não podia nem falar nada perto dela lá. Então, mas nesse dia eu assisti com gosto, porque estava Thalia, eu gostava de Marimar, Maria do Bairro. O que seria das novelas mexicanas se não fosse Silvio Santos? Realmente não seria nada, né? Que Daniela Beirute parece que ela não gosta muito, é lamentável, mas olha, a Daniela é uma pessoa tão sensacional. Nesse dia lá do programa, né, ela chegou para ela também fazer uma presença ali com os SBTistas e tal, e aí o Roberto Justus falou assim, vai lá participar lá com eles, toma lá o lugar da menina que foi no banheiro.
Aí ela disse, não, que ela vai voltar, não vou não, vamos deixar que ela volte e tal. Aí falaram, não, mas parece que ela tá passando mal. Aí foram lá falar com a menina, ela falou que não voltaria, e ela falou, então vai pra lá, o que você ganha fica lá com a menina. Ah, então tá bom, então eu vou. Mas quer dizer, ela teve a consciência de pensar na menina antes. Eu não cheguei a conversar com ela lá, porque era muita gente, era 100 pessoas, mas eu vi que ela atendeu todo mundo, muito simpática, vi um trato, aqui ele com a Lucero também, né? Ela foi lá fez muito sucesso quando fez a Chispita. E nessa reportagem aqui, a CNN está mostrando as homenagens que fizeram a ele, né? Por exemplo, a Dona Florinda, que eu conheci também não conversei com ela, mas eu vi ela lá e tal, no dia da missa do Chespirito. Quem mais do México? Olha só, Dona Lola. Dona Lola, que pra quem não sabe, é a fã número 1 de Dulce Maria aqui no canal. E ela botou aqui uma mensagem bonita também. Hasta sempre, querido Silvio. Obrigada por tudo. Né? E claro, não poderia faltar a homenagem que fez a Gabriela Spanik. Gente, esse dia também eu assisti. Eu não poderia perder esse dia. Eu acho que foi assim uma das melhores coisas que eu vi na televisão. Não só porque eu já era fã de Silvio de carteirinha, para você ver, meu nome eu tenho Uziel, tenho o Santos e tenho o Moreira. Quando eu entrei ali já para os 10 anos, que eu comecei a ver que eu tinha que assinar coisas com meu nome, com um nome e com um sobrenome, não um nome completo, eu fiquei pensando, eita, como é que eu vou botar agora aqui? Eu boto o Santos ou eu boto o Moreira? Eu botei o Santos por conta de Silvio Santos, que eu falei, não, vai ficar parecido com Silvio Santos, então vou botar o Santos. Foi bem nessa época aqui também, foi bem nesse ano, que era a 4ª série, eu estava na 4ª série, eu fiz um trabalho de escola em que eu contava a vida de Silvio Santos, porque meu pai, ou foi minha mãe, não lembro, comprou o livro do Silvio Santos, aquela biografia não autorizada do Arlindo, e acho que é Arlindo, né, o nome do escritor, se não me falha a memória, e aí eu fiz lá, eu tirei umas xerox, aí eu botei numa cartolina e tal, acho que foi o primeiro trabalho na minha vida que eu tirei 10, e ela fez uma homenagem no Instagram, também aqui, a Thalia também fez, a Lucero também fez. Se não fosse o Silvio Santos, não haveria esse canal, porque não teria tantas novelas mexicanas para se comentar. Talvez a gente nem tinha conhecimento das novelas mexicanas se não tivesse sido o SBT. Agora, para fechar com chave de ouro, uma matéria que eu acho que você tem que assistir, uma homenagem, foi essa entrevista que fez no SBT a Madalena Bonfilioli com o Boris Casoy. E essa entrevista foi muito boa, são 15 minutos de entrevista, e aí para finalizar, a apresentadora que está aqui, ela fala assim, Madalena, se despeça, falando aí para os espectadores, o nome do seu filho. Gente, para a gente saber o tamanho da sua gratidão pelo Silvio Santos, o nome do filho dela se chama Silvio. Eu quase caí duro aqui no chão. Me arrepiei. Ave Maria. Porque me lembrou até um conto. Eu tenho um conto chamado Os Crentes Também Morrem. Que veja só, esse livro aqui, Separados por Deus, eu vendo ele na maneira digital. E aí quando você compra ele, vem junto um outro conto, que é um conto romântico e tal. E o final daquele conto, Os Crentes Também Morrem, tem uma coisa parecida com um giro. Parecido com o da Madalena, que uma pessoa também tem um nome da outra que ela é bastante grata. Aí pronto, não tem como me arrepender. Então, qualquer coisa, clica aí embaixo no link que você compra o meu livro Separados por Deus e vem também esse outro conto para você ler. Sinceramente, eu achei fantástico. Então, apesar da tristeza de Silvio Santos ter partido, né, ele, ficou muito tempo afastado da TV nesse tempo, talvez já para a gente se acostumando, né, para não ter sido assim um baque muito grande. Mas como disse o Raul Gil, ele não vai morrer, a figura dele vai ser sempre presente, ele vai aparecer sempre aqui no canal, mas a grande homenagem do canal para o Silvio Santos não será agora, senão no Prêmio Allos 2025, que geralmente acontece lá para o início do ano. E muito importante, viu, gente? Eu mostrei aqui o Instagram de algumas pessoas, inclusive o da Raquel Sherazade, mas nada de ir lá no Instagram dela, xingar ela, falar coisa para ela, de nenhuma maneira. As pessoas às vezes ficam chateadas comigo, né? E vão me amaldiçoar até a 7ª geração, quem é muito fã da Raquel Sherazade, mas, gente, uma coisa você não pode negar. Eu posso criticar, até porque estou aqui no meu canal do YouTube, porém eu não vou no canal de ninguém, eu não vou na rede social de ninguém xingar a pessoa.
né? Então, se eu não posso falar uma coisa boa na rede da pessoa, eu não falo. Eu falo aqui porque eu tô como no papel de youtuber, né? De um youtuber de opinião. Mas eu não vou lá falar nada para ninguém, muito menos insultar. E mesmo que eu fosse falar lá com a Raquel Sherazade, eu não iria insultar ela de maneira nenhuma, porque eu estou aqui sublinhando uma coisa dela que eu acho, dando aqui minha opinião, sobre uma parte da vida dela, que foi este imbróglio aqui com o Silvio Santos. Mas ela pode ser uma pessoa totalmente grata a outras pessoas, né? E também não invalida aqui o talento dela como jornalista, não. Fica aí embaixo se você quiser falar o que você acha de toda essa situação, inclusive falar que não concorda comigo, você pode botar aí que não concorda de uma maneira civilizada, tá certo? E conte suas histórias aí com o Silvio Santos, que eu vou querer saber. Todo mundo tem história, é maravilhoso, porque mesmo sem conhecer o Silvio, ai, como eu queria ter conhecido, mas mesmo sem conhecer, é tanta história que parece até que ele é um parente, né? Eu lembro, gente, do dia em que ele caiu naquele tanque de água. Eu tinha quantos anos de idade ali? Eu acho que eu tinha uns 7 ou 8 anos e eu já era fã. Nesse dia eu estava assistindo com minha tia Ava. Então, assim, é uma memória afetiva muito grande que se tem com o Silvio Santos. Perdemos o Silvio, mas a gente ganhou tanto com sua existência, que é o que vai ficar, e eu acho que é isso que nos conforta, e espero que também seja isso que conforte a família. Se é o que vai confortar a família, vai ser os milhões. Ó, gente, mas tem coisa que o dinheiro não paga. Ainda mais você saber que você tem um pai que é amado por 98% da população brasileira. Que legado não só de dinheiro, de herança, mas, querendo ou não, esse amor que a gente sente pelo Silvio acaba também passando um pouco para a família dele. No meu caso, muito. Eu sou fã da família Abravanel. Não só por ter tido essa experiência de ter visto lá a Daniela Beruti, mas pela maneira como eles se colocam. A Iris, eu gosto demais da Iris Abravanel, sabe? Ela é a dona do SBT e as entrevistas que ela dá numa humildade, numa maneira tão sensata. O Silvio vive falando que o segredo dele foi ter vivido como classe média e não como uma pessoa bilionária. E eu vejo isso realmente em toda a família de Silvio Santos, e eu acho que é isso que me faz estar mais conectado ainda com a história do Silvio.